Olá! 3 em cada 10 brasileiros convivem com as dores nas costas. Os exercícios físicos podem ser o remédio mais importante nessa hora e a gente mostra hoje. Outro aliado quando o assunto é a saúde é a tecnologia. Uma inovação promete revolucionar o atendimento de pacientes do SUS. Hoje a gente fala também sobre o Outubro Rosa, uma campanha para aumentar a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no seu SC Acontece. Olá, muito boa tarde. Olha, eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta para você de casa. Tá sentindo aquela dor nas costas? Pois é, a dor nas costas é a doença crônica mais comum no Brasil, segundo um estudo. 36% dos brasileiros sofrem com este problema, ou seja, 3 a cada 10 pessoas. Mas calma, tem como eliminar ela da sua vida com mudança de hábitos, olha só. Há mais ou menos um mês, Isabela foi diagnosticada com a doença de Crohn, uma síndrome que afeta o sistema digestivo e causa diversas inflamações. Uma das consequências disso foram as dores nas costas, que já se tornaram insuportáveis. E eu comecei a sentir essas dores há mais ou menos um mês e meu médico recomendou a prática da yoga. Então eu comecei a praticar 2 semanas, estava com dores muito fortes, não conseguia nem lavar uma roupa ou qualquer coisa no dia a dia. E mesmo assim eu vim para as aulas e tem me ajudado bastante. Eu sinto um alívio depois das aulas, eu sinto que eu consigo me movimentar com mais facilidade. Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública mostra que 36% dos brasileiros sofrem com dores nas costas. Os exercícios físicos, como o yoga, ajudam a aliviar as dores e fortalecer a musculatura. Você colocar o seu corpo em movimento, você não só fortalece o corpo. A questão de fortalecer o corpo é um dos mecanismos pelo qual melhora a dor lombar. E quando você se exercita, você produz medicamentos que são analgésicos, que abafam a dor. Seja musculação, corrida ou yoga, atividade física é a aliada no tratamento de dores. A gente tem uma sociedade muito estressada por diversos fatores. E aí se dá esse momento de autocuidado e de conseguir estar numa postura é algo que durante uma prática de 1 hora você vê inúmeros benefícios e você vê isso repercutir de uma maneira muito positiva dentro da vida da pessoa. Foi também o caso de Marina. Graças às atividades físicas, as dores foram embora. Ano passado, eu sofri uma queda que causou uma dor muito forte no quadril esquerdo e foi para o joelho e também deu fasciite plantar. Eu tenho 55 anos, nunca pratiquei yoga antes, nunca experimentei aulas de yoga antes, então eu gostaria de passar mensagem que nunca é tarde para começar. Minha saúde voltou. Assim, como antes da queda. Eu posso, assim, fazer trilha, eu posso fazer tudo. O que eu pensei que nunca ia mais voltar a fazer. A terça-feira amanheceu gelada e com geada na Serra Catarinense. Lembrou do inverno, né? Mas, na verdade, já estamos em outubro e é primavera, viu? As condições do tempo nessa madrugada foram propícias para essa fina camada de gelo que a gente vê aí nas imagens, que encobriu os campos verdes de São Joaquim e também das outras cidades ali da região serrana. Já nas demais regiões, o dia está mais nublado, como mostra no mapa, com chance inclusive de chuva já a partir da tarde no oeste e nas demais regiões deve chover aí à noite. A Defesa Civil do Estado, inclusive, alerta para possíveis temporais e chuvas que podem ser bem intensas em algumas cidades. As temperaturas hoje sobem um pouco mais, ficam entre 25 e 35 graus. Amanhã, quarta-feira, os temporais ainda ocorrem, mas perdem força ainda pela manhã. Mas a frente fria se mantém e a chuva, essa deve vir para o estado todo. Olha só como ficam as temperaturas, que diminuem um pouco, inclusive amanhã. Em Chapecó, máxima de 26, em Urupema, máxima de 19 e Criciúma, máxima de 22 graus. No litoral também vão
vamos ter mais chuva com temperaturas amenas. Em Florianópolis, para amanhã, máxima de 22, em Joinville, máxima de 28 e Blumenau, máxima de 23 graus. Essa frente fria deve ir embora a partir de quinta. Aí o tempo pode se firmar, mas os detalhes eu conto amanhã para você. Vamos mudar de assunto porque a inteligência artificial surge também como uma solução para a saúde. A inovação promete revolucionar o atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, especialmente no diagnóstico e na prevenção de doenças. A gente fala sobre isso depois do intervalo, é rapidinho. SC Acontece. Estamos de volta e olha, nosso estúdio já está com as cores do Outubro Rosa para falarmos, claro, de prevenção ao câncer de mama. E eu também já estou aqui com a doutora Isabel Goulart, que é médica oncologista do CEOF, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância de conhecermos melhor essa doença. Muito boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar falando sobre esse assunto, né? Essa doença tão endêmica entre as mulheres aqui do país e também no mundo todo. É verdade. Doutora, eu começo te perguntando sobre questões genéticas. Uma preocupação também que a gente tem, né? E às vezes a gente ouve falar sobre essa questão. Se eu tenho alguém na minha família que já teve câncer de mama ou algum outro tipo de câncer, é uma preocupação a mais para mim? Sim, então, em torno de 10% dos cânceres de mama estão relacionados com a genética. Né? Então, quando a gente tem alguém familiar, primeiro grau principalmente, que sejam tias, avós, mãe, aumenta um pouco o risco, sim, de câncer de mama. De câncer de mama. Então, a gente tem que relacionar a genética, que também faz diferença. Isso é importante também a gente se preocupar. E aí, caso tenha esse alerta, né? Quais são os cuidados, quais são os caminhos? Devo buscar um médico assim que eu soube? Sim. Justamente. Então, se você tem algum familiar na sua família, né, com câncer de mama, principalmente câncer de mama, mas outros cânceres também, de intestino, de ovário, principalmente numa idade precoce, o ideal é que você procure seu mastologista, procure um oncologista, procure fazer seus exames. Geralmente, a gente tem que fazer os exames de rastreamento um pouco mais precocemente, né? Normalmente, a gente faz os exames de mama a partir dos 40 anos de idade. Mas, quem tem histórico familiar, isso pode começar já aos 30, aos 35 anos, já deveria fazer anualmente os seus exames, que é a mamografia, às vezes, associado com ultrassom de mamas. Perfeito, porque quanto antes, né, o diagnóstico precoce, quanto antes a gente descobre, é mais fácil de tratar. Inclusive, se a gente já sabe que a gente tem predisposição na família, fica um alerta ainda maior. Essa questão do diagnóstico precoce, né, doutora? Como que é utilizado? Como que a gente deve se preocupar com isso para que a gente possa, então, manter, sim, a nossa saúde em dia, prevenir, evitar que a doença ocorra, caso a gente tenha a doença, a gente possa tratar ela? Então, é muito importante o diagnóstico precoce, né? Então, a gente descobrir a doença no estadio mais inicial, quando a gente faz os exames uma vez por ano, a tendência é a gente descobrir bem inicialmente essa doença. Ao descobrir da forma mais inicial, a gente tem umas chances de cura de até 95%, então quase na sua totalidade. Isso para tumores com menos de 2 centímetros, que não tem acometimento de axila, que não tem acometimento de outros órgãos. A partir do momento que a gente vai se diagnosticar mais tardiamente, ainda assim tem as chances de cura, mas isso vai caindo progressivamente, né? Então é importante, o quanto antes diagnosticar, mais fácil vai ser o tratamento também vai ter menos toxicidade para paciente, tratamentos mais simples e maior qualidade de vida. Perfeito, porque muitas pessoas se assustam quando se pensa, né, em câncer, logo vem a questão de tem cura, não tem cura, e o tratamento, porque de fato o tratamento ele pode ser um tratamento muito duro, que judia muito da pessoa, mas quando ele é tardio, né? Se ele for precoce, acaba facilitando até nisso. E quais são os hábitos que a doutora recomenda para que a gente tenha, para que evitemos chegar à doença, né? Que é o que a gente prevê com essa campanha toda. Justamente. Então, assim, só uma em cada 10 mulheres que tem câncer de mama, a causa é genética. Então, o mais importante, na verdade, é a gente fazer a prevenção, porque a gente consegue prevenir o câncer de mama em até 40%. Então, a gente consegue reduzir muito esse risco. Então, evitando principalmente assim, a obesidade, né, o sedentarismo. Então, a atividade física é um dos pilares mais importantes, consegue prevenir até 30% dos cânceres de mama. Então, atividade física regular, conseguir encaixar na sua rotina, cuidar com o consumo do álcool. Então, o álcool também tem um fator, né, de causalidade importante
com câncer de mama, e não é o alcoolismo, e sim uma garrafa, a partir de uma garrafa de vinho ou bebida equivalente por semana, já aumenta substancialmente o risco de câncer de mama e outros cânceres também. Então, mais seria isso, atividade física, não, né, manter-se saudável com o nutricionista, evitar a obesidade mesmo, o consumo do álcool e cuidar também com a terapia de reposição hormonal. Isso é algo que tem que ser muito bem indicado, pesar, né, riscos e benefícios. Tem pacientes que precisam, que tiveram sua menopausa muito precoce, então pode ter esse benefício, mas ela pode aumentar o risco de câncer de mama. Então tem que ser algo pelo mínimo tempo possível, né, realmente para tentar aliviar alguns sintomas de menopausa, mas com muito cuidado, porque pode também aumentar o risco de câncer de mama. E outra coisa importante são os tratamentos, né, doutora? Que eles evoluíram muito, porque tem muita tecnologia sendo desenvolvida justamente se pensando no tratamento do câncer. Tem alguma novidade que a gente pode trazer já para as pessoas que amenizam um pouco toda essa situação? Sim, vieram alguns tratamentos mais recentemente, né? Então, desde o ano passado para cá, duas principais classes de medicamentos mais novas, que é a imunoterapia, que anteriormente a gente já usava para outros tipos de cânceres, agora a gente conseguiu incluir para câncer de mama, só para o triplo negativo, mas a imunoterapia, ela praticamente não tem efeitos colaterais imediatos, né? Temos que cuidar com a toxicidade, mas ela não tem muitos efeitos colaterais. E aí também existem as novas drogas anticorpo conjugados, também que é uma quimioterapia acoplada a um anticorpo monoclonal. Essas medicações, elas também causam menos toxicidade porque elas vão no alvo e liberam a quimioterapia só praticamente nas células cancerígenas. Então, também já está sendo usado na doença metastática, mas está vindo para a doença inicial nos novos estudos. E com certeza a tecnologia vai avançar muito, né? E por falar em novidades sobre tratamentos, a inteligência artificial surge também como uma solução para a saúde. A inovação promete revolucionar o atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde, especialmente no diagnóstico e na prevenção de doenças. As unidades básicas de saúde garantem um atendimento focado na promoção, prevenção e tratamento de doenças. Também representam a porta de entrada do cidadão ao SUS, o Sistema Único de Saúde. As novas tecnologias vão possibilitar que as unidades ofereçam um diagnóstico mais rápido para os pacientes. Uma destas tecnologias é a inteligência artificial. O sistema vai fazer um diagnóstico completo sobre as condições de saúde do paciente com precisão por um período de até 3 anos. Assim, vai ser possível saber se uma pessoa está propensa a desenvolver doenças, como diabetes, AVC ou infarto. A inteligência artificial representa um grande avanço para a medicina. Dara, como é chamada a tecnologia, foi desenvolvida 100% em solo catarinense. A metodologia é simples. O médico insere os dados do Sistema Único de Saúde e a inteligência artificial apresenta os resultados, o que permite o tratamento personalizado para cada situação. Se eu for no médico com uma dor no joelho, e o foco do atendimento, a princípio, vai ser essa dor no joelho, é claro, mas, ao mesmo tempo, se eu for um paciente já que for propenso a ter diabetes, por exemplo, ou ter um infarto e AVC, é essa frente que a gente trabalhou aqui. Utilizar a inteligência artificial, que é extremamente poderosa, para evitar que as pessoas fiquem doentes e apresentar essa informação ao profissional. Então, a gente consegue, por exemplo, prever que a pessoa vai ter um infarto ou AVC de 1 ano a 6 meses, 6 meses a 1 ano e meio de antecedência. Quanta informação interessante para evitar que esse profissional, que essa pessoa fique doente. Atualmente, 190 milhões de brasileiros utilizam o Sistema Único de Saúde. Com a nova tecnologia, vai ser possível melhorar a qualidade do atendimento, garantir mais rapidez e economizar recursos. A inteligência artificial agora depende de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para ser utilizada pelos municípios. A gente já está caminhando aqui com o processo na Anvisa também. É uma segurança a mais que a gente quer transmitir, principalmente aos profissionais e aos pacientes também. Os clientes que já são IPM vão ter o sistema enriquecido com essas frentes. Então, a princípio, vai surgir essas novas frentes aqui de prognóstico. E a ideia é que todo profissional, no seu atendimento, consiga também utilizar esse sistema para prognóstico de, a princípio, diabetes ou infarto e AVC. Claro, vai ocorrer um treinamento com todos os profissionais e vai ter tudo certinho para todo mundo usar da melhor forma. Que bacana, né? A tecnologia contribuindo aí, como a gente acabou de falar, para o Outubro Rosa e para tantas outras doenças. E aqui está então conosco a doutora Isabel, que eu agradeço já pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Lembrando, né, doutora, que Outubro Rosa é uma campanha no mês, mas os cuidados devem ser o ano todo? O ano inteiro, exatamente. Então,
Uma mensagem, acho que final importante, não tenham receio de fazer os seus exames. É importantíssimo, a gente até fala, né, entre nós, né, médicos, que quem procura acha e quem acha cura. Então, quanto antes a gente diagnosticar, melhor o tratamento, né? Como falamos, vai ter menos toxicidade, os tratamentos são mais simples e e as chances de cura e de não ter recidiva ficam muito maiores. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a você também aí de casa que nos acompanhou. Amanhã tem mais, esse acontece a partir do 12h45. Tchau, tchau, até lá!